Começamos hoje a falar sobre Natal, dentro dessa perspectiva démodé, uma palavra usada para fora de moda. Então, nosso tema é o Natal fora de moda. E o subtítulo é a história não mais contada sobre o Natal. A história não mais contada sobre o Natal. E para falar um pouquinho com mais especificidade a respeito disso, eu quero começar falando da vida de um homem que em 1879 pegou um fio, colocou esse fio feito de carbono dentro de uma câmara de vidro a vácuo, e ao colocar esse fio feito de carbono dentro de uma câmara de vidro a vácuo, ele passou corrente elétrica através desse fio. Ao passar corrente elétrica através desse fio, esse fio incandesceu, e ao encandecer trouxe grande luminosidade para o ambiente que ele estava. Ele foi um dos mais de 1000 inventos de Thomas Edison. Thomas Edison é o criador da lâmpada incandescente. Hoje nós não as estamos usando mais, porque optamos por lâmpadas frias e agora lâmpadas de LED. Mas a lâmpada começou assim em 1879 através desse homem. Mas ele tinha um detalhe, ele precisava fazer o mundo conhecer o seu invento. Ele tinha uma pequena loja ao lado de uma estrada de ferro, e ali ele começou a pendurar as suas lâmpadas, para que todos os passageiros do trem vissem a sua invenção, e aquela invenção começou a substituir os lampiões a óleo e a gás, até então muito utilizados naquela época. Mais tarde, 5 anos depois, ou melhor, 4 anos depois, um outro homem chamado Edward Johnson, pegou os amigos de Thomas Edison, pegou aquele invento e transportou aquele invento para árvores de Natal. Então ele pega as lâmpadas e substitui também as velas que eram colocadas em árvores de Natal, porque as árvores de Natal eram iluminadas por velas. O grande problema é que elas pegavam fogo, porque quando a vela chegava no final, o pinheiro, que era a árvore mais comum a ser usada, ela pegava fogo. Mas também com a lâmpada fez a mesma coisa. Então a lâmpada que nós temos hoje nas nossas árvores de Natal, elas vêm dessa história. Mas há um detalhe que não pode passar imperceptível ao nosso coração. Apesar de nós estarmos usando lâmpadas em nossas árvores de Natal, parece-me que os nossos natais estão cada vez menos iluminados. Menos iluminados. E essa falta de luminosidade, ela não é simplesmente externa. Ela não é uma falta de luminosidade visível aos olhos dos homens. Eu acho que ela é o reflexo da falta de luz que vem tomando conta de nossos corações ao longo desses anos todos. Porque o objetivo de Thomas Edison, colocar aquelas lâmpadas no prédio ao lado da linha de ferro, era vender lâmpada. E de igual modo, o objetivo de Edward Johnson, colocar aquelas lâmpadas na árvore de Natal, era vender lâmpada. E assim eu fiz uma experiência esses dias a respeito do tema Natal no Google. Vocês já googlaram o tema Natal? Eu fiz essa experiência e depois que eu botei lá Natal no Google, eu parti para a aba de imagens. Pasmem, eu rodei ali 4 páginas de imagem, 4 páginas, e não vi nenhuma alusiva ao tema da data do Natal. Para vocês entenderem o quanto esse distanciamento do tema, ele tomou conta da nossa cultura, entrou nas nossas casas e nos distanciaram da autêntica luz do Natal, que é aquela que é contada há mais de 2000 anos. E eu creio, sem sombra de dúvidas, que esse é o maior motivo pelo qual nós estamos cada vez mais escuros e desanimados, de dentro para fora, a respeito dessa época. Nós podemos botar a culpa na crise, na falta de dinheiro, na falta de expectativa, mas a verdade é essa. Nós nos distanciamos da história que deveria ser, principalmente dentro das nossas casas, a história mais contada a respeito do Natal. Quando eu pego esse tema e jogo nas Escrituras, as Escrituras nos convidam a enxergar o Natal em 2 perspectivas. O Natal, ele fala especificamente do nascimento de Jesus de Nazaré, aquele que é o Cristo, aquele que é o Messias, o ungido de Deus, ou como muitos gostam de falar, o Deus encarnado na história. Só que quando eu olho para toda a Bíblia, ela aponta para esse Jesus de 2 direções. A primeira direção é a direção do Novo Testamento, que é mais comum, inclusive
no qual há 4 narrativas sobre a vida e obras de Jesus, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, Mateus e Lucas são aqueles que se preocupam em narrar o nascimento de Jesus. João e Marcos não fazem isso. E essa narrativa, ela detalha o nascimento. Então, esse texto talvez seja o texto mais comum a todos nós. Mas, não obstante a isso, o Antigo Testamento, ele também aponta para Jesus através de temas proféticos. Muitos homens, antes de Jesus, em textos que são conhecidos como proféticos, e esse é o sentido da palavra profecia, eles apontam para a vinda de um Messias, de alguém que traria luz ao coração da humanidade. Entre os diversos profetas, aquele que mais escreveu, talvez tenha escrito com mais profundidade, com mais substância a respeito da vinda de Jesus, é o profeta conhecido como Isaías, um dos profetas maiores da Bíblia. Nós chamamos de profeta maior justamente porque é um dos textos que tem maior número de texto a respeito do tema. E Isaías foi ele viveu em 800 anos antes de Jesus, então ele nunca poderia entender quem era Jesus, mas já escrevia a respeito, e cremos nós que ele escrevia a respeito de Jesus, por revelação do próprio Espírito de Deus a respeito dele. Isaías viveu numa época muito difícil, uma época em que o povo estava distante de Deus, tinha se distanciado da sua história, tinha se distanciado da aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que era contada através dos patriarcas. Então era um povo que tinha aberto mão do Deus que fez aliança com eles, para viver as suas próprias alianças com seus próprios deuses. E se nós chegarmos e percebermos bem, não é muito diferente do que a gente faz hoje. A gente abre mão da aliança que Deus fez conosco para viver a aliança com os deuses que nós criamos na nossa vida. E quando nós fazemos isso, o resultado é que Deus se ira, e a palavra certa é ira. Eu conheço pessoas que têm dificuldade com a compreensão da presença de um Deus irado. Mas o afastamento de Deus, ele é conhecido e é explicado pelas Escrituras como pecado. E quando eu me afasto de Deus, Deus sente raiva mesmo. A grande diferença é que o amor de Deus, ele é muito mais furioso do que a raiva dele. Simplesmente porque ele nos ama. E nessa fúria do seu amor, ele se mostra de uma forma graciosa para as nossas vidas. Ele já fazia isso na época de Isaías. E o povo se afastou de Deus, e até Isaías, no capítulo 1, ele usa algumas palavras muito duras a respeito do povo. Ele fala assim: o jumento, ele sabe quem é o seu dono, mas vocês, meu povo, não sabem quem é seu Deus. Eles nos comparam ao jumento que sabe quem é o dono, porque nós abandonamos a aliança que Deus fez conosco para viver nossas próprias alianças, para viver segundo a nossa própria vontade. Assim Deus, que a gente entende que Deus não permite que coisas, às vezes, né, um engano comum é entender que Deus não permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. O que Deus fez? Ele libera um exército poderoso naquela época, como se hoje fosse os Estados Unidos, para invadir Israel e acabar com tudo, para que eles entendessem exatamente quem manda. E aí começa a temerosidade. Mas no meio desse ambiente difícil, onde a luz do coração dos homens tinham se afastado da história da aliança do Deus deles, surge o profeta Isaías com palavras apontando para a restauração amorosa de Deus. E eu quero falar hoje com vocês a respeito de um desses textos, que está em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois
toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, esse fará isso. Eu queria que vocês percebessem comigo como Isaías começa a narrar esse texto. Ele, em primeiro lugar, ele fala a respeito de uma escuridão em corações aflitos. Como aquele povo vivia distante de Deus, o coração deles era tomado de escuridão. Como hoje nós nos distanciamos, nessa época do ano, da história do Natal, que é a verdadeira história que vem contando ao longo de 2000 anos da luz no meio dos homens, nós temos vivido menos luz dentro do nosso coração. E isso tem refletido na nossa percepção do Natal. Menos luzes nas nossas janelas, menos luzes nas nossas árvores, menos luzes nos nossos encontros. Aliás, quantos dos nossos encontros familiares no Natal são muito mais objetos de amargura do que de paz, do que de amor, do que de conciliação? São muito mais reflexos da nossa desconciliação ao longo do ano do que, na verdade, a proclamação de um Deus que percebeu a escuridão do nosso coração e se moveu na direção dela. Para fazer aquela associação entre o Velho e o Novo Testamento nesse texto, o texto que pode nos ajudar a entender mais Jesus no texto profético é o de Mateus capítulo 13, capítulo 4, versículos 13 a 16, que está projetado aí para vocês. Mateus, ele cita Isaías e coloca Isaías na pessoa de Jesus, para que a gente possa perceber que de quem Isaías estava falando há 800 anos atrás era exatamente o Jesus que a gente conhece hoje. Mateus fala assim: e deixando Nazaré, Jesus foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, no mesmo lugar que o profeta falou que apareceria o menino, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Percebam que ele cita Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, terra onde Jesus nasceu. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. O que Mateus está falando é pegando o texto de Isaías e apontando para Jesus e falando: esse é aquele que vem trazer luz aos corações da gente. Esse é aquele que continua trazendo luz aos nossos corações. Mas quando Jesus começa a falar nesse texto, a primeira frase que Jesus fala para o povo é essa que está no versículo de número 17. Daí, diante de Jesus, começou a pregar João Batista. Perdão, falei Jesus, mas João Batista. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista estava vendo Jesus chegar nesse texto, e ele fala uma frase que essa é a primeira lição que nós temos que aprender essa noite, se nós quisermos trazer luz para os nossos corações nesse Natal. Arrependam-se. Mudem a sua mente. Criem uma nova percepção da vida de vocês a respeito de quem Cristo é. Quebrem os deuses do seu coração que têm estragado a percepção de vocês a respeito do Natal. Nós substituímos o Natal pela árvore, nós substituímos o Natal pelas bolas, nós substituímos o Natal pelas luzes, nós substituímos o Natal pelo presente, nós substituímos o Natal até pelo boneco de neve, que nem neve tem no Brasil. Mas Jesus não tem mais na história da nossa vida. Jesus não é mais contado na nossa casa. Nós não falamos dessa história para os nossos filhos, para os nossos netos mais. Vocês sabem por que nós sentamos todos os dias nessa época? Aí aqueles mais legalistas falam: mas Cláudio, dia 25 de dezembro foi a data do Deus Céu, na verdade o Império Romano instituiu para dizer que é Jesus. O problema não está aí. O problema é que sendo 25, 24, 13, 10, 15 de janeiro ou 17 de março, que é uma data maravilhosa, Jesus nasceu entre nós. O problema não está na data. A questão está na pessoa de quem Jesus é.
Ele é aquele que veio mudar a percepção da nossa mente. E arrependimento, nas palavras de João Batista, do próprio Jesus mais tarde, não é uma questão pejorativa, isso é ruim, não é uma questão negativa, é algo extremamente positivo, porque arrependimento, naquela época, assim, muda a sua mente, leve a sua mente além da sua própria realidade pessoal, quebre as suas ideologias, quebre os seus preconceitos, coloca tudo de lado da que a religiosidade trouxe ao teu coração e olha para Jesus, esse que está chegando. Era isso que João Batista estava dizendo. E na mesma frase, João Batista vai dizer assim: o reino dos céus está próximo. A maior expectativa na época de Isaías era que o reino fosse reorganizado pela vinda do Messias. Que chegasse um rei que fosse organizar e colocar em ordem, que não permitisse que o exército assírio dominasse Israel, que acabasse com a onda de destruição, que tirasse a escuridão do coração daquele povo. E Mateus aponta para Jesus, através das palavras de João, dizendo: Jesus é quem está trazendo esse reino. Jesus que está falando para a gente que a realidade do mundo está mudando. A realidade do mundo está mudando, meus amigos. Jesus está mudando a realidade. Eu tirei a barba, dá para perceber que minha voz é a mesma, mas minha barba não é mais. E cheguei no acampamento, botei um óculinho que não está aqui, está lá na minha mochila. Tem que jogar ele bem para o alto, Pablo. Aí, esse óculinho, fiquei parecendo o Morfeu do Matrix. A molecada falou: mas parece que o Morfeu veio para o acampamento. E é um óculos do Morfeu mesmo, eu comprei no site do Matrix. Na época que eu estava na LPC ainda, Paulinho. O Lízias que me colocou nessa. E no Matrix tem uma cena, quem viu o Matrix aqui? No Matrix tem uma cena que o Morfeu chega diante daquele que ele diz que seria o Messias. Neo, no Matrix, ele faz o papel do Messias. Ele traria o mundo a uma nova realidade. É óbvio, isso não foi feito com Jesus, é apenas uma história. Mas quando o Neo precisava saber que essa realidade existia, o Morfeu virou para ele, sentado numa poltrona de um apartamento velho, e mostrou duas pílulas, uma azul e uma vermelha. E falou assim para Neo: se você tomar a vermelha, você vai conhecer a nova realidade. Se você ficar na azul, você volta a dormir e vive a sua vida como você sempre levou. E Jesus, e João Batista foi o Morfeu de Jesus para a nossa vida. Ele falou: esse cara que está vindo, esse homem que está chegando perto da gente, é o Deus encarnado na história, ele nasceu para mudar a realidade. E Jesus fala aqui para a gente: está na hora de tomar a pílula vermelha e acordar para a vida. Está na hora de nós vivermos a verdade de que o mundo e a história, como nós conhecemos, ele vai acabar. Mas o novo reino será restaurado, instaurado, o reino de Jesus pleno e completo, onde não haverá mais dor nem sofrimento, onde todos os sofrimentos e a escuridão do nosso coração, eles serão carregados com Jesus, já foram carregados na cruz, mas nós podemos viver esse reino já hoje, através da pessoa de Jesus. É lógico que isso nas cabeças racionais, nas cabeças que têm as suas ideologias, nas cabeças que têm a sua religiosidade, é difícil de compreender. Mas não compreender que um bebê mudaria a realidade da humanidade, não é um questionamento novo, não é um questionamento seu, ele é antigo. Por exemplo, Paulo, para mim, é o apóstolo de Jesus que melhor explica esse questionamento de por que é tão difícil entender que um bebê mudaria a realidade da humanidade. Ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 21 a 25, assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. O que Paulo está dizendo não era que nem judeu e nem grego não queria libertação. Eles queriam que a libertação e a luz aparecesse da forma deles. E isso não é diferente. Nós queremos um Jesus nosso. Nós queremos um Jesus que se apresente ou da forma miraculosa, como os judeus queriam. Não, se Jesus não fizer um milagre, eu não vou acreditar que ele é Jesus. Se Jesus não fizer algo transformador na minha vida, eu acho que Jesus não é o Jesus.
O meu Jesus, o meu Deus é um Deus de milagres. Conhece a música? Nós ficamos o tempo todo pedindo que Deus faça milagre para confirmar a nossa falta de fé, a nossa falta de perspectiva da realidade de quem é Jesus. Mas fazendo ou não trazendo sinais miraculosos, Jesus continua sendo quem Ele é. Os gregos, eles já queriam compreender Deus de uma outra forma. E para o grego, então, Jesus foi mais loucura ainda. Porque na cultura grega era inconcebível um Deus puro ter contato com a matéria impura. Aí você conta para esses caras que Deus se torna ser humano, eles falam, isso é loucura. Vocês não têm um mínimo de sabedoria. Porque para os gregos entenderem as coisas, eles tinham que racionalizar tudo. Eles tinham que explicar tudo. E de repente chega Paulo falando, olha, não é assim não. Não é do jeito que vocês estão falando. Deus beijou a terra na forma de um menino. Para que nós, como homens, pudéssemos entender quem é Deus. Isso desafiou a sabedoria e continua desafiando a nossa sabedoria até hoje. E me parece, e aí me desculpa, deixa eu fechar um pouco o escopo da minha afirmação para um grupo de pessoas, que quanto mais tempo nós passamos dentro da igreja, mais tempo nós queremos que Jesus se ajuste à nossa sabedoria. E não vai. Porque Paulo fala que entender que Deus morreu pelos nossos pecados, porque nós nos afastamos deles, porque entender que nada que nós façamos pode nos aproximar de Deus, porque entender que um Deus amoroso nos substitui numa morte que era nossa, e esse Deus morre na pior morte que um ser humano poderia morrer, que é crucificado numa cruz, e que esse Deus não continuou morto, mas ressuscitou no terceiro dia, e que esse Deus está no céu, sentado à direita do próprio Deus Pai, olhando para nós e aguardando para todos aqueles que creem nisso. Isso é loucura. E é para ser louco mesmo. Por isso que o texto diz que agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Isso não se encaixa na nossa percepção de milagres, isso não se encaixa na nossa sabedoria, por isso só pode ser alcançado pela fé. Ou eu creio ou não creio. Como diz a música do Black and White, não do Michael Jackson, mas do preto no branco, ninguém explica a Deus. Isso só se cria através da loucura da pregação. E é esse Cristo que nós pregamos, e é esse Cristo que Paulo prega, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas é poder de Deus e sabedoria de Deus. O Natal fala do poder de Deus. O Natal fala de Deus mudando a nossa realidade, pedindo que nós mudemos a nossa mente através da história de um Deus que se encarnou. E Paulo vai mais longe. Isaías termina indo mais longe. Ele fala assim, e esse Deus, ele estenderá o seu domínio e haverá paz. E aí, gente, deixa eu levar a nossa cabeça um pouquinho mais para frente. Porque se a gente tem alguma expectativa de plenitude de paz, paz na Bíblia é shalom. Shalom não é a paz simplesmente de eu ter um dia tranquilo, sentado na praia, brincando de bicho preguiça, de férias, tomando água de coco, comendo camarãozinho frito. Isso não é essa paz que Deus fala. A paz que Deus fala é uma paz que vem no meio da tormenta, é uma paz que vem no meio da loucura do homem, é uma paz que está no meio desse mundo que tenta nos consumir, é uma paz que está no meio desses políticos que estão corrompendo a nossa vida, é uma paz que é trazida a nós no meio dessa vida louca que está aí fora. É uma paz que eu encontrei essa semana quando eu visitei Dona Donária no leito do hospital. 81 anos. Quebrou a perna lá em Ilhéus. Ficou esperando num hospital terrível. A família teve que juntar dinheiro para trazer a Dona Donária de Ilhéus até aqui de avião. Eu falei para a Dona Donária, acho que a senhora ficou lá porque a senhora queria dar uma voltinha de fretinho particular, né? Ela veio aqui, foi para Alumínio, de Alumínio foi para São Roque, em São Roque ficou esperando ser chamada, chamaram ela aqui no hospital regional, não tinha leito para ela, ela dormiu uma noite no corredor de hospital, porque a Adriana, que não está aqui hoje, porque deve estar com seus filhos, batalhou junto ao hospital, ela conseguiu um leito. Eu chego lá para visitar essa senhora, sexta-feira,
Foi sexta, amor? Foi sexta, né? A gente foi lá. Sexta-feira chegou lá. Aí eu olho para a cara da dona Donária e ela está sorrindo. Aí eu não entendi. Eu falei, depois dessa desgraça toda na sua vida, você está sorrindo? Fala, pastor, Deus é bom. Eu estava em Ilhéus e agora eu estou aqui. E dia 18 sai minha cirurgia. E Deus é bom. É só Jesus que traz essa paz? Mas eu preciso mudar minha forma de pensar, eu preciso fazer a metanoia, eu preciso fazer o arrependimento. Eu preciso entender que Deus está mudando a realidade para o jeito dele. Ou eu me entrego a essa realidade, ou eu vou ficar permitindo que os subterfúgios, os deuses do mundo, eu não estou falando de deuses que estão de você para fora não, é de dentro de nós. Eles nos deixem, eles nos escureçam cada vez mais. E a conversa continuou. E aí foi a hora que eu me senti envergonhado. Falou, pastor, eu estou aqui, mas eu pedi isso, não fique tranquilo. Eu falei, por que, dona Donária? Eu mandei minha oferta para o Tiago, e eu mandei a minha filha pegar meu dinheiro e tirar o dízimo da igreja, porque é sagrado. Vamos para uma briga dessa? E estava em paz. Eu fui lá consolar, sabe quem saiu consolado? Fui eu. Eu saí lá achando que ia fazer uma visita rápida, eu saí de lá sem querer ir embora. Posso ficar mais um pouco? Porque a paz que Jesus nos dá, diz o apóstolo Paulo, ela excede todo entendimento. Ela transcende a compreensão que nós temos da realidade. Ou eu vivo como grego, achando que a minha sabedoria entende Deus, e não me entrego a essa verdade, ou eu vivo como judeu, achando que Deus toda hora tem que fazer algum milagre para entender que Ele é Deus, ou eu me entrego a isso. E é por isso que Isaías traz 4 predicados a Jesus. O primeiro deles é que Jesus, Ele traz luz para as nossas almas, porque Ele é o maior conselheiro que já existiu. Eu vou usar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer a você aqui. Primeiro, coração orgulhoso não quer conselho. Coração orgulhoso não aproveita os conselhos de Jesus. Certa vez um homem estava jogador de golfe, todo mundo sabe o que é golfe? Eu acho que se eu fosse jogar aquilo, eu ia errar a bolinha o tempo todo. Uma vez fui jogar tênis, cara. Eu lançava a bolinha para cima, dava a raquetada, a raquete passava a bolinha e fazia toque, 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 toque. Aí eu jogava a bolinha para o alto, dava a raquetada, a raquete passava a bolinha, toque, toque. Falei depois, toma esse negócio que não serve para mim não. Mas aqui era golfe, foram lá, ele contratou um instrutor de golfe. O instrutor de golfe sentou do lado daquele rapaz e começou a dar instrução, viu? Pega assim, se mexe assim, faz aquele balancinho assim, aquelas coisas todas. E o rapaz sempre dava pitaco na instrução do professor. Sempre dava pitaco. Do lado deles havia um outro rapaz. E começou a observar a cena. E o instrutor querendo ensinar, dar um bom conselho para ele ser um bom jogador de golfe, e o outro dava pitaco. E ele querendo dar mais conselho, o outro dava pitaco, e dava pitaco. Aí uma hora o instrutor fazia assim, tá certo. É verdade, E acabou a aula, o rapaz foi lá, pagou a aula e foi embora. E o outro ficou incomodado com aquela cena, o que estava observando. Aí chegou lá e perguntou, viu, explica uma coisa. Como é que você aguenta isso? Você é contratado para dar bons conselhos, para que esse rapaz seja um excelente jogador de golfe, e ele fica dando pitaco. Eu reparei que uma hora você cansou, você começou a fazer assim, Aí aquele senhor que era instrutor virou para aquele rapaz e falou assim, é muito difícil você dar conselho para pessoas que só querem ouvir o eco do seu próprio coração. É muito difícil você dar conselho para pessoas que só querem ouvir o eco do seu próprio coração. Nós queremos Jesus, mas nós não queremos viver como Jesus quer que nós vivamos. Nós queremos o tempo todo dar ouvidos ao eco do nosso coração. Tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Mas não existe maior conselheiro do que Jesus. Na época de Jesus, homens seguiam conselhos de diversos sábios. E sabe o que acontecia com eles? Se sentiam pesados e carregados. Chega Jesus no meio daqueles homens e fala assim, venham a mim todos os que estão cansados desses conselhos de fora. Todos os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
E Jesus é o conselheiro que traz descanso para a nossa alma. Segunda dica que Isaías dá a respeito, que Jesus traz luz para as nossas almas, porque Ele é Deus poderoso. Jesus estava antes de todas as coisas. Paulo escreve em Colossenses que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos e soberanias, sejam poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. E concordando com Paulo, João diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, e até hoje a gente não está querendo reconhecer quem é Jesus, porque a gente está esperando um milagre, ou quer entender Jesus da nossa sabedoria, mas Jesus é o Deus encarnado na história. Ele mesmo diz a respeito dele mesmo, que Jesus traz luz para as nossas almas, porque Ele é o Pai eterno. Em Apocalipse, o próprio Jesus fala assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, primeira letra do alfabeto. Eu sou o Ômega, a última letra do alfabeto. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim da história. E em último lugar, Jesus traz luz para as nossas almas, porque Ele é o príncipe da paz. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores do Evangelho que já existiram. E numa pregação, Charles Spurgeon falou assim: eu olhei para Cristo e a pomba da paz voou para o meu coração. Eu olhei para a pomba da paz e ela voou para longe. Sabe o que Spurgeon está nos dizendo aqui essa noite? Que enquanto nós quisermos buscar paz da nossa maneira, nós nunca encontraremos paz. Porque a única paz a gente só encontra olhando para Jesus. Enquanto ele olhava para Cristo, ele encontrou paz. Eu larguei Cristo e fui atrás da paz, a paz se afastou de mim. Jesus diz: deixo-lhes a minha paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. Certamente o nosso Natal está cada vez mais escuro, porque nós nos afastamos dessas verdades. Nós nos afastamos de quem é Jesus. Nós não estudamos mais essa história. É muito feio, e perdoa eu usar esse termo feio, quando nós conversamos com cristãos que não sabem mais a sua história. Adolescentes, vou entregar vocês agora. Vocês pagam o pato pelo resto. Estava tendo uma brincadeira de torta na cara. Você já sabe até que eu vou falar, né? Citei hoje. Todo mundo sabe o que é torta na cara. O Tiago fazia uma pergunta, e aí saíam dois para bater na mão do Tiago. Quem errava, tomava uma torta na cara. E o Tiago ia fazendo perguntas. E aquela festa, até eu tomei torta na cara. A minha foto está perdida no celular da Esther aí. Eu vi, viu, Esther? Pode divulgar, não tem problema com isso. Estou com problema na vista até hoje, por causa daquele chantilly, mas estava bom pra caramba o chantilly. E até que o Tiago fez a seguinte pergunta: dia 15 de novembro é comemorado que feriado? Adivinha quantos saíram de onde estavam para bater na mão do Tiago? Nenhum. Vocês não precisam responder também não, tá? Mas alguém já disse que quem não conhece a história permanece eternamente criança. E hoje nós sofremos de infantilidade espiritual porque nós nos afastamos da história de Jesus. Nós estamos vivendo natais escuros porque nós nos afastamos da história de Jesus. O mundo está triste porque nós cristãos paramos de contar para os nossos filhos como quem crê a história de Jesus. Eu já tive natais na minha casa que eu pedia para acabar logo. Porque meu pai só queria beber, minha mãe fazia uma comida que nem comia, e nem o irmão falava com nem o irmão.
E eu e minhas irmãs fomos criados em lar, em meio lar, né? Porque evangélico. São poucos aqueles que eu vi contar as histórias de Jesus. E depois nós queremos que haja vida, luz, esperança nas nossas casas. Uma casa pode ter numa ceia sardinha e farinha. Não sei quantos já viveram com isso. Já vivia sardinha e farinha só. Mas se a história de Jesus é contada naquela casa, sempre vai haver luz. Pode ter tender e ser a casa mais triste do mundo. Porque o que dá sentido ao Natal, o que traz luz ao Natal, é a história de Jesus. E hoje eu quero terminar nos desafiando as seguintes questões. Que tal nesse Natal você juntar a sua família para contar a história de Jesus? A verdadeira história do Natal e contar para eles sobre a luz de Jesus. Que tal orar por essa luz em seu coração, através do poder do Espírito que Deus deu a todos aqueles que têm Jesus? E o que acha de ler, estudar e dedicar-se mais aos conselhos de Jesus? Afinal, ele disse que através desses conselhos nos tornaríamos luz do mundo e sal da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?